Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 229 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inauguram a jornada jusoperária brasileira a respeito da justiça do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 644, consolidado, que são órgãos da Justiça do Trabalho: o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, as varas do trabalho ou os juízos de direito. Nesse sentido, nos cumpre analisar a situação dos juízos de direito. Com o advento da organização judiciária das varas do trabalho atual, praticamente nenhuma situação se apresenta para que os juízos de direito se invistam da competência trabalhista, porque as varas do trabalho atuais têm uma abrangência competencial que abarca a praticamente todos os municípios e localidades do território brasileiro. Portanto, os juízos de direito não têm mais, com excepcionais situações, competência para dirimir as questões imanentes ao processo judiciário do trabalho. Nos diz o artigo 645 da Consolidação das Leis do Trabalho que o serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado. É preciso entender o texto íncito no artigo 645 da Consolidação das Leis do Trabalho à luz do ambiente da época em que a Consolidação das Leis do Trabalho veio a lume, quando a Justiça do Trabalho ainda era muito incipiente e aquelas pessoas que prestavam serviços à mesma eram indicadas por autoridades da própria Justiça do Trabalho ou por outros organismos que tinham a competência para tal, para prestarem esses serviços. Embora a Justiça do Trabalho continue a ser relevante, o serviço atual para a mesma compreende aquelas pessoas que são previamente aprovadas em concursos públicos e, por isso, são conduzidas a essa prestação pessoal de serviços, não mais havendo as indicações para tal mister. Embora a Justiça do Trabalho continue relevante,
a prestação dos serviços à mesma é atualmente somente possibilitada através de concurso público de provas e de títulos, para que a pessoa possa assumir as funções imanentes da Justiça Especializada do Trabalho. Não mais, portanto, tem a aplicação prática o artigo 645 da Consolidação das Leis do Trabalho e a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu ainda uma vez mais a oportunidade de enxugar o texto consolidado e retirar do mesmo esses artigos que não têm mais aplicação prática ou que encontram-se revogados do seu corpus. Por isso, o artigo 645 ainda continua em atividade, mas sem aplicação prática no ambiente jusoperário processual brasileiro. Nos diz o artigo 646 da Consolidação das Leis do Trabalho que os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, os órgãos da Justiça do Trabalho, que, como já vimos, são as varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o próprio Tribunal Superior do Trabalho, funcionam perfeitamente coordenados pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em regime de mútua colaboração. Portanto, as varas do trabalho colaboram com os tribunais regionais e os tribunais regionais com o Tribunal Superior do Trabalho. Assim funciona a Justiça do Trabalho brasileira. Nos diz o artigo 647 da Consolidação das Leis do Trabalho que cada vara do trabalho terá a seguinte composição: um juiz do trabalho. Embora o artigo 647 consolidado traga na composição das varas do trabalho a presença dos juízes classistas, estes foram extintos em todos os níveis, ou seja, de vara do trabalho, de Tribunal Regional do Trabalho e de Tribunal Superior do Trabalho, através da Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, e deixaram de existir por força do texto incerto no artigo 116 da Constituição da República Federativa do Brasil, por essa Emenda Constitucional número 24, onde se interpôs o texto de que as varas do trabalho, em sua jurisdição, esta será exercida por um juiz singular. Portanto, a partir de 9 de dezembro de 1999, a Emenda Constitucional número 24 determinou que nas varas do trabalho a jurisdição será exercida por um juiz singular, extinguindo de uma vez por todas a categoria dos juízes classistas no processo judiciário do trabalho. Nesse momento, nos cumpre alinhavar que os artigos 648, 649, 650 da Consolidação das Leis do Trabalho encontram-se tacitamente revogados pela essa mesma Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, que extinguiu a presença dos juízes classistas no ambiente processual jusoperário brasileiro. Portanto,
dentro daquele princípio que nós adotamos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, esses artigos 648, 649 e 650 não merecerão estudos a respeito dos mesmos, que já não fazem mais parte do ambiente jusoperário processual brasileiro, porque revogados tacitamente pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, que extinguiu a figura do juiz classista. Passamos, pois, ao estudo do artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos diz que a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Portanto, a regra geral de competência das varas do trabalho é que a determinação da mesma será efetivada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro lugar ou no estrangeiro. Portanto, a competência é determinada pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador. Ponto. Aqui cabe uma explicação que, apesar de 90% das reclamações apresentadas ao crivo da Justiça Especializada do Trabalho trazerem em si o empregado como reclamante, há algumas possibilidades do empregado ser também reclamado, como é o caso da consignação em pagamento, onde o empregador ajuiza ação contra o empregado para ver-se livre dos pagamentos imanentes à rescisão do contrato individual de trabalho mantido entre eles. Portanto, nem sempre o empregado será reclamante, podendo ser também reclamado. Nos diz o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita, com relação ao seu parágrafo primeiro, que quando for parte do dissídio, agente ou viajante comercial, portanto, só nessas hipóteses, quando for parte da ação, agente ou viajante comercial, a competência da vara do trabalho será da localidade em que a empresa tenha agência ou filial. Mas é preciso que esse agente ou viajante comercial esteja subordinado a essa agência ou filial, e na falta dessa subordinação será competente a vara do trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Destrinchando esse parágrafo primeiro deste artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, temos que, quando for parte do dissídio, agente ou viajante comercial, a competência da vara do trabalho será da localidade em que a empresa tem agência ou filial, desde que esse empregado esteja a ela subordinado. Havendo essa subordinação, a competência territorial da vara do trabalho será da localidade em que a empresa tenha agência ou filial, quando for parte do dissídio, agente ou viajante comercial. Nas outras hipóteses, nas outras modalidades de prestação pessoal de serviços, a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador.
Na falta dessa subordinação, será competente a vara do trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima, se naquela localidade que o empregado mantenha seu domicílio não houver justiça especializada do trabalho, não houver vara do trabalho. Então, será o da localidade mais próxima, quando não houver subordinação do agente ou viajante comercial a uma agência ou filial do empregador. Então, nesse sentido, será competente a vara do trabalho da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Nos diz ainda o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 2º, que a competência das varas do trabalho, estabelecida nesse artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agências ou filiais no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo o contrário. Tanto nesse sentido, a competência das varas do trabalho, que é estabelecida pelo local onde o empregado prestar serviço ao empregador, será estendida nos dissídios quando a ocorrência dos mesmos se der em prestações de serviços a agências ou filiais no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro. Se o empregado não for brasileiro, não vale a competência da vara do trabalho determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador. Sendo ainda a prestação de serviços em agências ou filiais no estrangeiro, sendo o empregado brasileiro, é preciso ainda que não haja convenção internacional dispondo o contrário, para que a competência das varas do trabalho se destine ao local de prestação de serviços ao empregador. Havendo convenção internacional ao contrário, não poderá haver a incidência da regra do caput desse artigo 651 a respeito da competência. Nos diz ainda o artigo 651, consolidado, dessa feita em seu parágrafo 3º, que se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado a apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou da prestação dos respectivos serviços. Esse parágrafo 3º do artigo 651 consolidado nos remete à situação daqueles empregadores que não mantêm domicílio fixo, sendo esta realização das atividades promovida fora do lugar do contrato de trabalho por força justamente das atividades empresariais que não se limitam a um só domicílio e se realizam em vários domicílios diferentes, como é o caso dos empregados em circos, em apresentações teatrais, em feiras, exposições e outras modalidades de prestação pessoal de serviço, onde não se possa determinar com precisão qual é o lugar
que o empregado prestava o seu serviço, podendo o mesmo apresentar, nesse caso, reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Ele poderá, portanto, escolher qual é o local em que ele vai ingressar com a sua ação reclamatória de direitos junto à Justiça do Trabalho para defender os seus direitos oriundos da relação de emprego. Não havendo, pois, como se precisar qual é o local exato em que há essa prestação dos respectivos serviços, ele poderá apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços, ou seja, em qualquer um daqueles foros em que tenha ocorrido a prestação pessoal de serviços. Voltamos a informar que essa situação é, por exemplo, a dos empregados circenses, daqueles que participam de apresentações teatrais, feiras, exposição e outras modalidades de mobilidade da prestação pessoal de serviços. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 229 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar, ainda uma vez mais, àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês poderão nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e promover a distribuição do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.